Nosso tema de hoje é Casa na Rocha. Casa na Rocha. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Diz o texto: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Irmãos, olha para mim. Essa parábola que Jesus está contando marca o encerramento de um período. Marca o encerramento daquele que ficou conhecido como o Sermão do Monte. E se você é leitor da Palavra de Deus, ou se você se lembra, durante 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e o capítulo 7, Jesus está ensinando sobre os valores do reino de Deus. Jesus está ensinando exatamente sobre os princípios do reino de Deus. No Sermão do Monte, Jesus falou sobre humildade, ele ensinou sobre humildade, Jesus ensinou sobre pureza de coração, Jesus ensinou sobre misericórdia, Jesus ensinou sobre perdão, Jesus ensinou sobre generosidade, Jesus ensinou sobre oração, Jesus ensinou sobre jejum, Jesus ensinou sobre as prioridades eternas, Jesus ensinou sobre confiança em Deus. Capítulo 5, 6 e 7, o conhecido Sermão do Monte, o maior sermão registrado na Bíblia, o maior sermão de Jesus registrado na Bíblia, relata, hoje é Jesus tratando sobre os princípios do reino de Deus. Ele diz, olha, quem quer viver no reino de Deus precisa viver desse jeito. Essa é a forma, esse é o estilo de vida. Não são só esses, existem outros temas que também são essenciais, que Jesus considerou essenciais para a vida cristã e que estão registradas aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, então, nesse conhecido Sermão do Monte. Mas preste atenção o que é interessante. Eu falei que esse versículo, os versículos que nós lemos, representam, ou é o fechamento, o encerramento desse sermão. E aí, ao final de tudo isso, ao final de todos esses ensinamentos de Jesus, ele olha para os seus ouvintes e como que se ele dissesse, atenção, vocês me ouviram, sobre os princípios, os valores, sobre como viver a vida no reino de Deus, mas eu quero dizer algo para vocês, não adianta apenas ouvir tudo isso que acabei de ensinar. Esse é o fechamento, esse é o encerramento. Jesus ensina, ele diz agora, deixa eu dizer para vocês, e é nessa parábola que ele conta aqui, é exatamente isso que ele está dizendo. Ele diz aos seus ouvintes, deixa eu dizer algo para vocês, não adianta apenas ouvir tudo isso que acabei de ensinar. E ele vai e conta essa parábola, ou ele conta essa história simples, que fica muito clara, é fácil de entender, mas muito profunda. E é essa parábola que nos ajuda a refletir sobre 4 temas. Vai lá, Emily. 4 temas. Quem somos, o que estamos construindo, onde estamos construindo e qual é o resultado. Preste atenção. Quando nós olhamos para essa parábola, é sobre isso. É sobre isso que Deus nos chama a atenção. É sobre isso que Jesus nos chama a atenção. Ele vai nos ajudar a refletir sobre, primeiro, quem somos. Depois ele vai nos ajudar a refletir sobre o que estamos construindo. E depois ele vai nos levar a uma terceira reflexão, onde estamos construindo. E por último, qual o resultado de tudo isso? E é sobre essas 3 coisas que eu quero falar hoje, essas 4 coisas que eu quero falar hoje.
a primeira reflexão que Jesus nos leva a fazer é: quem somos? Diga comigo, quem somos? Diga, quem sou? Preste atenção. Eu quero, antes de nós aplicarmos aqui diretamente essa pergunta à nossa vida, acho importante primeiro nós olharmos, para responder essa pergunta, quem somos, nós olharmos para os dois personagens que Jesus apresenta. Nessa parábola, Jesus fala de dois homens. Nessa história, Jesus apresenta dois homens. E esses dois homens são chamados ou reconhecidos por duas características. Um, prudente, e o outro, o insensato. Diga comigo, prudente e insensato. Preste atenção, essa pergunta, esses dois personagens vai nos ajudar a refletir sobre quem somos. Preste atenção, esses dois personagens vão nos ajudar a refletir sobre quem somos. Jesus vai falar de dois homens, ele apresenta um homem como o prudente. E se nós pudéssemos fazer aqui uma definição de um homem prudente, preste atenção, o prudente ou o homem prudente é alguém que pensa antes de agir. O homem prudente é aquele que considera o que é certo e seguro. O homem prudente é aquele que toma decisões com sabedoria e responsabilidade. O homem prudente é aquele que ouve e entende que aquilo que aprendeu precisa ser levado a sério e aplicado na sua vida. O homem prudente é aquele que age com cuidado. O homem prudente é aquele que tem uma visão do futuro. É aquele que olha para frente. O homem prudente é aquele que não se precipita e nem despreza as instruções recebidas. Definimos o homem prudente? Talvez você não tenha guardado nada do que eu falei. Mas deu para entender? Deu para definir o homem prudente? Jesus vai dizer, na parábola ele começa dizendo, preste atenção, eu ensinei você sobre os valores do reino de Deus. Eu ensinei você sobre os princípios do reino de Deus. Eu ensinei você sobre humildade, sobre oração, sobre generosidade. Eu ensinei você sobre todas essas coisas, mas preste atenção. Não adianta nada vocês ouvirem o que eu ensinei, se vocês não colocarem o que eu ensinei em prática. Não adianta você ouvir sobre perdão e não perdoar. Não adianta você ouvir o ensinamento de Jesus a respeito de generosidade e continuar sendo um avarento. Não adianta você ouvir o ensinamento de Jesus sobre a importância da oração, o desenvolvimento de uma vida de oração e continuar uma vida sem oração. Eu não sei orar. Eu tenho vergonha de orar. Eu não sei o que dizer. Presta atenção. Jesus está dizendo, não adianta vocês ouvirem o meu ensinamento a respeito de humildade e saírem daqui com o coração contrito e dizendo, eu vou ser mais humilde. Ou sair daqui dizendo, nossa, que mensagem poderosa, nossa, como Jesus é sábio, né? Ele está dizendo, não adianta vocês saírem daqui pensando, nossa, que ensinamento poderoso esse mestre nos deu, se vocês não praticarem. Se vocês não colocarem em prática o que eu estou ensinando a vocês. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta vocês aprenderem sobre jejum, a importância do jejum e o valor que o jejum tem para o cristão, para a tua vida cristã, para o teu fortalecimento, para a tua caminhada, para o teu desenvolvimento espiritual, se você não jejuar. Exatamente isso que Jesus está dizendo. Vocês podem ter achado maravilhoso o meu ensinamento, vocês podem ter ficado deslumbrados com tudo que eu falei, mas se vocês não praticarem, não adianta. Quantos estão entendendo? Veja, não são palavras minhas. Eu estou pegando as palavras de Jesus e estou trazendo para a nossa vida hoje. E aí ele está dizendo, agora eu vou dizer para vocês qual que é a diferença. Qual que é a diferença? Aí ele vai usar a figura de dois homens. A primeira figura responde quem nós somos. Ele vai dizer dois homens. Um prudente, que eu já falei as características. E ele vai dizer,
e um insensato. Quais são as características do insensato? O insensato é alguém que age de forma descuidada. O insensato é alguém que age de forma impulsiva, que não leva em consideração as consequências dos seus atos. É impulsivo. Ele não pensa na consequência do que ele está fazendo. Sabe, gente, eu não quero fazer a aplicação agora, mas quantas pessoas levam a sua vida espiritual de qualquer jeito e não consideram a consequência disso na eternidade ou para a eternidade? Isso não choca? Isso não mexe com a gente, não? Olha aqui, as características do insensato. O insensato até ouve, mas não se aprofunda. Não se importa em aplicar o que aprendeu. A atitude do insensato é de desprezo, preste atenção, pelo que é essencial. Desprezo pelo que é essencial. Preste atenção, meu irmão. Isso aqui é poderoso. Se nós formos aplicar na nossa vida espiritual, gente, oração é essencial para o cristão, sim ou não? Jejum é essencial para a vida do cristão, sim ou não? Ou você acha que não? Jesus falou à toa isso aí. Não, isso não é besteira. Para que jejuar, para quê? Amar o próximo. Amar o próximo. Você acha que isso é essencial para a vida cristã, sim ou não? Está diminuindo, sim. É isso que eu gosto. Está diminuindo, que a convicção está caindo. Mas sim, você pode até não gostar, não querer, não concordar, mas sim. E ouça o que eu vou te dizer. Jesus mesmo disse, amar quem te ama é fácil. Porque você pode dizer, eu amo, pastor, apaixonado pela minha mulher. Pastor, eu amo meu marido, dá mais ontem depois do culto de casais. Sair de lá fazendo coraçãozinho. Não é isso. Amar quem te ama, Jesus mesmo disse, é fácil. Quero ver você amar aquele que toda vez que você chegava de tênis novo na escola, ele dizia, vou batizar, pá. Teus dedos ficavam desse tamanho de tanto pisão que você levava na escola. Quero ver você amar aquele vizinho, que você não tem, né? Porque vizinho chato ninguém tem, né? Quero ver você amar quem não te ama. Presta atenção. Você consegue entender? Então, muitas vezes, o insensato é assim, ele despreza, ele tem desprezo pelo que é essencial. E ouça, desprezar, gente, por favor. Desprezar não é, eu não quero, não é isso. Porque talvez você diga, pastor, eu amo orar. Ok, o quanto você ora? Não, pastor, quando tem jejum na igreja, se a igreja nunca mais jejuar, coletivamente você não jejua. Será que a gente sempre tem que ter um motivo? Alguém nos empurrando, nos impulsionando? Se nós consideramos, se o insensato, a atitude do insensato é de desprezo pelo que é essencial, as cadeiras vazias hoje podem dizer muita coisa. Eu não estou julgando quem não veio. Por favor. Cada um sabe o que faz na sua vida. Porque tem gente que pode fazer tudo o domingo inteiro, mas resolve fazer às 6 da tarde, na hora do culto. Não posso, que eu tenho que fazer isso. Eu sempre digo que isso revela nossas prioridades. Prioridades. Gente, para aí. Se eu considero ser parte, se eu aceitei ser parte do corpo, eu preciso entender que como parte do corpo, agora eu sou essencial para o corpo e o corpo é essencial para mim. E se eu desconsiderar isso que é essencial, eu estou desprezando a consequência do que isso me traria. Porque se você escolhe ficar sozinho hoje, por achar que não precisa de ninguém, ou da igreja, ou de qualquer coisa, ou pessoa, o dia que você precisar, você não terá ninguém. Às vezes as pessoas dizem assim,
depois que eu saí da igreja, todo mundo virou as costas para mim. Não, você virou as costas primeiro para nós. Foi uma escolha sua. Não foi uma escolha nossa. Foi uma escolha sua não querer conviver mais conosco. Foi uma escolha sua não querer estar mais em nosso meio. E como bom cristão, a gente vai até onde pode. Mas nós temos que respeitar. Mas não diga que fomos nós que viramos as costas. Ai, depois que eu saí da igreja, as pessoas não me procuraram mais. Não, você virou as costas para a igreja primeiro. Você disse para nós, eu não quero mais vocês. Você consegue entender? Então, quem não ora hoje, no tempo de paz, não vai ter força para orar no tempo de guerra. Ou você acha que quando tudo está bem, se você não desenvolve comunhão com Deus, você acha que vai ser na hora do aperto que você vai, ai, agora sim eu estou com uma vida. Não. E eu entendo também que quem faz isso, só no tempo da necessidade, ele vai voltar a fracassar. Ele vai voltar, porque o que o impulsiona a buscar a Deus é a necessidade, é a dificuldade. Tem gente que precisa ter um motivo para adorar a Deus. Pessoal, venham para a igreja que nós vamos dar bala no final do culto. Aí o irmão vem, porque quer ganhar bala. Mas se não tiver bala, o irmão não vem. Parece que as pessoas sempre precisam ter um motivo, ó gente. Aqui, ó. Sabe esse sentimento de troca, é horrível. E às vezes para desenvolver a vida cristã também as pessoas levam isso para Deus. O que deu? Agora eu estou passando por um momento difícil, então agora eu vou para a igreja. Então agora eu vou orar. Sabe por quê? Porque foi insensato. Porque desprezou o essencial. Não pensou no que o desprezo por aquilo que era essencial, não pensou no que aquela consequência lhe traria. Vamos lá? A pergunta-chave de Jesus não é sobre o que sabemos, tanto que ele diz, olha, se você ouve, não é o suficiente. Então, a pergunta-chave de Jesus não é apenas sobre o que sabemos, mas sobre quem estamos nos tornando. Quem estamos nos tornando? Quem somos? Somos homem prudente ou somos homem insensato? Nós somos homem prudente, aquele que é capaz de transformar o ensino de Jesus em estilo de vida. Nós somos capazes, nós somos esse homem prudente que é capaz de abraçar essa verdade, de encarnar a palavra de Deus, de fazer a palavra de Deus ser literalmente como o salmista, literalmente não, obviamente, né? Ser o que o salmista disse, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu não dou um passo sem a palavra de Deus, eu não dou um passo na minha vida, eu não tomo uma decisão sem primeiro consultar a Deus. Será que nós estamos sendo esse homem prudente? Aquele que encarna a palavra, aquele que disse, a palavra de Deus diz que eu sou a imagem e semelhança de Cristo, então eu vou andar nos passos de Jesus, então eu vou amar como Ele ama, eu vou perdoar como Ele perdoa, eu vou servir como Ele serviu. Você consegue entender? É mais do que ler a Bíblia todas as manhãs no devocional, é encarnar a palavra, é se tornar a palavra viva. Essa palavra viva, se tornar essa palavra, se tornar essa mensagem para o mundo, se tornar essa mensagem para as pessoas, fazer com que as pessoas conheçam Cristo, não através de uma Bíblia ou através de uma religião, e não que essas coisas não sejam importantes, mas que elas reconheçam e vejam Cristo através de nós, através de nós. Quinta-feira, o pessoal essa semana é a semana do bem, né? Já foi, infelizmente. Quinta-feira o pessoal foi fazer a música nos leitos, lá no hospital, é um projeto que já se faz há muito tempo. E ontem à noite o pastor Cláudio me mandou uma mensagem, depois que eu saí do culto, nós fomos num velório, depois do culto de casais. E o pastor Cláudio me mandou uma mensagem, eles estiveram na quinta-feira lá cantando no hospital, e eles foram e visitaram a menininha que faleceu ontem, e eles estiveram lá. E aí, depois que a menininha faleceu,
a mãe entrou em contato com eles e pediu que eles fossem hoje no velório para cantar o louvor que eles cantaram lá no quarto. Isso é lindo demais. Porque numa atitude, numa quinta-feira, pessoas que poderiam estar em casa, pessoas que trabalharam o dia inteiro, poderiam estar em casa, estavam levando uma palavra de conforto, canções que pudesse confortar o coração das pessoas que estavam hospitalizadas. E a mãe, que perdeu a sua filha, sua filhinha, lembrou-se disso. E pediu que eles fossem para cantar louvores hoje no velório da criança, da menina. Isso é maravilhoso. As pessoas verem Cristo em nós. As pessoas conhecerem Jesus através de nós. Preste atenção, o homem prudente é aquele que é capaz de transformar o ensino de Jesus em estilo de vida. Ele não lê a Bíblia. Ele deixa que a Bíblia o leia. Ele deixa que a palavra de Deus o transforme. O marido começa a olhar para a mulher começa a olhar para o marido, os filhos começam a olhar para os pais começam a olhar para os filhos, o patrão olha para o empregado para o patrão. Os amigos começam a olhar, os colegas de escola, de faculdade começam a olhar e dizer, como assim? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como assim? Por quê? Você sempre teve essa atitude, você sempre foi assim, você sempre foi dessa forma, e agora você está diferente. É simples. Porque eu descobri quem eu sou. Eu descobri quem eu sou. Eu sou um homem prudente, que encarna a palavra de Deus como um estilo de vida. O homem insensato é aquele que trata os ensinamentos como algo opcional. Como algo opcional, superficial. A vida cristã dele é rasa. A vida cristã dele é rasa. Rasa como um pires. Rasa como um pires. A vida cristã dele é superficial. A vida cristã, olha, esse crente não aguenta um sopro, quanto mais uma tempestade. O crente insensato não aguenta uma unha encravada. Você consegue entender isso? Jesus vai nos fazer a primeira reflexão sobre quem somos. E o que é interessante nessa parábola de Jesus é que tanto o homem prudente como o homem insensato ouvem a mesma mensagem. Assim como todos aqui. Todos aqui estão ouvindo a mesma coisa, a mesma mensagem. A diferença está na forma como eles responderam a essa mensagem. O que Jesus está dizendo não é sobre a mensagem. Não é sobre a mensagem. A mensagem pode ser poderosa ao extremo. Nós falamos aqui há poucos dias. Jesus estava na cruz, pregado. Um acreditou em Jesus e o outro não. Todos ouviram a mesma mensagem. Os dois ladrões ouviram a mesma mensagem. A mensagem de Cristo continua poderosa. A gente pode pensar assim, parece que o Evangelho continua poderoso. Jesus continua salvando, continua libertando, continua curando, continua restaurando, continua libertando do crack, do vício, da droga, da prostituição, tirando da cachaça, da cerveja, da miséria. Jesus continua o mesmo. O problema está que muitas das vezes as pessoas que têm ouvido essa mensagem preferem continuar insensatas. Preferem continuar insensatas. Alguém que age de forma descuidada, que não leva em consideração as consequências dos seus atos, acha que ser crente é besteira, acha que entregar a vida para Jesus é conversa de pastor. O insensato é aquele que trata os ensinamentos como algo opcional. Ele decide o que ele quer aceitar na vida cristã. Ele diz, olha pastor, pode me pedir qualquer coisa, menos isso. Para aí. Como assim, papai? Como assim, papai? Ele faz a opção, ele decide no que ele quer se submeter e a que ele não quer se submeter. É insensato. O insensato é assim. Glória a Deus que nessa igreja não tem ninguém insensato. Se tem, hoje vai morrer. O insensato hoje não vai sair daqui. O
O insensato hoje morre nessa igreja. Morre aqui nesse culto hoje. Mas vai morrer o insensato para nascer o prudente. Aquele que é capaz de encarnar a mensagem. Aquele que é capaz de transformar a Bíblia, a palavra de Deus, como seu estilo de vida. O texto vai dizer que ambos ouvem a mesma mensagem, mas respondem de forma diferente. Então nós aprendemos primeiro, o que realmente importa não é o quanto ouvimos, mas o quanto obedecemos. Eu vou dizer de novo, que eu quero misericórdia. O que realmente importa não é o quanto ouvimos, mas o quanto obedecemos. Ouvir sem obedecer não muda a nossa vida. Já viu que muitas pessoas dizem assim, fulano nem parece que é crente? Quem já ouviu isso? Por quê? O problema está no evangelho? O problema está na igreja? Está em Jesus? Está no pastor? O problema está nele. Hoje nós estamos descobrindo quem ele é. Ele é um insensato. Porque ele ouve sem obedecer. E a mudança de vida não vem pelo ouvir, vem pelo praticar, vem pelo obedecer. A vida cristã não é apenas sobre informações ou sobre as informações que recebemos, mas sobre o que nós estamos nos tornando. Mas você vai na igreja, não adianta nada. Muitas vezes eu ouvi minha mãe dizer, tu não ouviu a mensagem no culto, não? Porque eu fazia diferente. Sim, eu tinha ouvido. Só ouvido. Não tinha partido da informação. Ou não passava da informação. Eu não deixava aquela informação se transformar em transformação. Alguém já disse que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é sobre informação, é sobre formação. A palavra de Deus não é uma revista para te dar a fofoca de 2000 anos atrás. Vamos ver o que Davi fez, hein? Nossa, hein? Olha Davi, rapaz, não é que Davi adulterou com Batseba? Não é sobre informação, é sobre formação. É sobre dizer, opa, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, caiu, imagina eu. É sobre nos alertar e dizer, não pode ser só uma olhadinha. Davi foi só uma olhadinha. Só uma olhadinha no terraço, chegou lá, olhou e falou, bonita, hein? Bonita, hein? Quem é aquela bonita lá? É sobre isso. É sobre eu pensar bem. Antes de começar a fixar meus olhos demais. Deus falou, escreve aí, rapaz. Escreve aí o que Davi fez. Para que os crentes em 2025 não façam. Jesus não escondeu o pecado de Davi. Você consegue entender isso? A Bíblia não é para te dar a última informação, a última notícia do dia. Vamos ver qual que é a nova de hoje. Não. É sobre, ei, cuidado. Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Os crentes vêm e falam assim, você viu o que aconteceu com o pastor, o fulano, o irmão, fulano das contas? Eu falo, o quê? Caiu. Eu falei, mas está surpreso por quê, gente? O homem está propenso a cair. Só tem um jeito dele não cair. Só tem um jeito dele não cair. Cuide para que não caia. Quando o homem quer cair, até Jesus disse, quer cair, cai. Se eu estou pregando uma heresia aqui, não considerem isso, tá? Se eu estou falando uma coisa errada aqui, não levem, não, por favor. Mas você acha que o Espírito Santo fica lá, não, ai, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não. Você acha que ele faz isso? Não.
Ele fala, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. E o cara tá, cuide para que não caia. E ele tá, cuide para que não caia. Presta atenção. A primeira reflexão de Jesus nos leva... A primeira reflexão que Jesus leva a fazer é sobre quem somos. A resposta que você tem que dar. Quem você é? Prudente, insensato. Mais prudente, mais insensato. Ou mais insensato. Quem você é? Tem gente que se orgulha de ser insensato, sabia? Eu mando na minha vida. Tem gente que ainda pensa, Martinha, que é sobre o pastor mandar na vida de alguém. Tem gente que ainda se orgulha e bate no peito. Fala, pastor não manda na minha vida. Graças a Deus, né? Olha, irmãos, eu dou graças a Deus. Porque quando ele quebra a cara, eu falo. Quando ele quebra a cara, eu falo, não era comigo. Sabe, é isso. Tem gente tão tola, que ainda pensa que igreja é sobre proibição. Não, igreja é sobre alerta. Quando a gente fala, irmãos, vem orar. Irmão, vem participar do culto. Não é que o pastor quer a igreja cheia, não, gente. Não. É para alertar você. Um dia isso pode te fazer falta, irmão. Um dia, o bichão pode te pegar na curva. Ou você acha que batizou, agora o diabo falou, nunca mais. Leia a Bíblia. Pedro vai dizer, olha, cuidado. O diabo, vosso adversário, continua andando. Você pode ser o mais crente que for, ele continua andando. Não pensa que você está isento, ele continua andando. Pedro diz ao nosso derredor, Pedro, falou para Jesus, Senhor, não morre não. Jesus olhou para ele e falou, Satanás, para trás de mim, Satanás. O Pedro. A segunda reflexão que Jesus nos leva a fazer é o que estamos construindo. Primeiro nós vimos que Jesus falou sobre 2 homens. É para nós refletirmos quem somos. A segunda reflexão que Jesus leva a fazer é o que estamos construindo. Quando nós olhamos o texto que nós acabamos de ler, Jesus vai contar essa história, 2 homens, um prudente e um insensato, e diz que ambos construíram uma casa, cada um constrói uma casa, tanto o prudente quanto o insensato. E é aqui que a coisa fica interessante. À primeira vista não há diferença nenhuma. 2 casas erguidas, 2 projetos concluídos, talvez até casas muito belas, talvez até as pessoas passassem, nossa, olhavam para as 2 casas, nossa, olha que casas lindas, talvez até dignas de uma foto no Instagram. Presta atenção, quem olhava para aquelas 2 casas, talvez não visse diferença nenhuma. Afinal, as 2 têm paredes, as 2 têm janelas, as 2 casas têm portas, elas estão bem pintadas. Visualmente, as 2 construções pareciam fortes, bem feitas, seguras, dignas de elogios. Veja que o texto diz que um era prudente e outro era insensato, mas o texto não diz que uma casa era bonita e outra era feia. O texto diz que eles construíram uma casa, cada um constrói a sua. E isso nos faz lembrar uma coisa, todos nós estamos construindo algo com a nossa vida. Veja que esse texto aqui, para aplicação nossa, não é sobre construir casa. Eu não estou dando uma aula aqui de engenharia e arquitetura. Não é sobre construir casa. Mas preste atenção, todos nós estamos construindo algo na nossa vida. Cada escolha que nós fazemos, cada atitude que nós tomamos, cada resposta ou a falta dela que damos ao que ouvimos de Deus, está ajudando na nossa construção. Você vem à igreja, você vai na célula, você vai no culto do grupo missionário, você vai em tudo que é lugar, ouve no YouTube, visita a igreja. Crente tem tudo hoje, não tem mania. Mas tudo que você está ouvindo, presta atenção, tudo que você está ouvindo, respondendo você, olha só,
Tudo que você está ouvindo, cada resposta ou a falta de resposta que você está dando ou que você está ouvindo, está te ajudando na construção de algo. Ou seja, se você dá uma resposta ao que você está ouvindo, certamente você está construindo tudo que você está construindo na sua vida, você está construindo como uma pessoa prudente. Mas se tudo que você ouve, você não dá uma resposta, se você não dá uma resposta ao que você está ouvindo, você está construindo algo para a sua vida também. Só que você está construindo como um insensato. Porque a oportunidade te é dada. Alguém fez uma brincadeira uma vez. O cara tinha uma nota de R$100 e falou, quem quer R$100 aqui? Aí ele pega e amassa a nota, falou, quem quer R$100 aqui? A nota toda amassada. Aí ele joga no chão, pisa na nota de R$100, esfrega o pé e pergunta, quem quer essa nota de R$100 aqui? Todo mundo queria. Ele sabe por que vocês querem? Porque por mais que ela esteja amassada, tudo rasurado, tudo isso, ela ainda tem o valor dela. Ela ainda é uma nota de R$100. Preste atenção, o que você ouve, se você dá uma resposta ao que você ouve, você está construindo algo para a sua vida. Se você não dá resposta, se você acha que ser indiferente é o melhor, eu quero te dizer que você também está construindo algo. Só que como um insensato, porque você está tendo a oportunidade de construir algo bom, mas prefere, acha que não dar uma resposta, não dar uma resposta já é uma resposta. Mas tem gente que acha assim, se eu não der resposta nenhuma, talvez eu me safe. Não. Você não dar uma resposta, você está construindo algo para a sua vida. Como um insensato. Porque você esteve diante da palavra, você teve a oportunidade de fazer o certo e preferiu continuar fazendo o errado. Cada decisão que nós tomamos, por mais simples que pareça, faz parte de um grande projeto de construção. Nós estamos construindo algo para a nossa vida. Olha só, irmãos, nossas atitudes de hoje formarão o que seremos amanhã. Então nós podemos estar construindo um caráter digno, um caráter íntegro, fundamentado na verdade e na obediência a Deus, ou podemos estar construindo uma vida de aparência. Porque as duas casas eram bem vistas pelas pessoas. Elas estavam prontas, acabadas, pintadas, com janelas, com portas. Aparentemente, nós vimos no texto, aparentemente essas casas estavam ok. Essas casas estavam ok. Muitas vezes nós estamos construindo uma vida de aparência. E nós construímos uma vida de aparência quando somos moldados pelas escolhas superficiais e temporárias que fazemos. Quando nós fazemos as escolhas rasas. Quando nós achamos que é mais fácil não tomar a cruz. Tem gente que diz assim, mas se eu quiser servir a Jesus, eu vou ter que deixar de fazer isso? Também. E não tem coisa melhor do que isso. Se você está fazendo uma mudança, se você está buscando uma transformação, para que você vai querer algo novo vivendo de coisas velhas? Tem muita gente que vive dentro da igreja e ele não experimenta algo novo, porque ele está dentro da igreja, mas agarrado às práticas velhas. Ele não deixou o velho homem morrer. Ele ainda tem paixão pelas coisas do mundo. Ainda tem saudade, vontade, ainda pratica. Presta atenção, tem coisa melhor. Quando você muda de cidade para quê? No mínimo, porque você quer uma condição melhor. Então imagina, se Jesus está dizendo, venha para mim, sai da escuridão e vem para a luz, por que você acha que deixar essa vida, por que você acha que vir para a luz, você pode trazer para a luz as coisas que não te beneficiam em nada nas trevas? Aquela história de as pessoas, não, eu quero ser livre. Não, você é um eterno prisioneiro. Prisioneiro do vício,
das amizades tóxicas, que é a palavra da moda. Você é prisioneiro de todas as coisas, porque você não consegue se libertar disso para uma vida nova. Gente, que coisa extraordinária isso aqui. O texto diz que os dois estavam construindo casas. Então preste atenção. Jesus vai mostrar que a diferença não está na aparência externa. Porque ele não diz uma casa era verde, a outra era amarela. Ele diz que um era prudente e o outro era insensato. Mas ele diz que os dois construíram uma casa. E aí esse pensamento de Jesus, a reflexão, nos leva à nossa terceira reflexão de hoje. Onde estamos construindo? Não se preocupe que a chuva é lá fora. Preste atenção. Primeiro texto vai falar sobre quem somos. Prudente ou insensato? Depois Jesus vai nos falar sobre o que estamos construindo. Estamos constantemente construindo alguma coisa. Como prudentes, estamos construindo algo bom. Como insensatos, estamos construindo algo ruim. E aí então Jesus nos leva à terceira reflexão. Onde estamos construindo? Onde? Agora não é quem, não é o que, é onde ou aonde estamos construindo. E aqui está o detalhe. Irmãos, a fundação é o que realmente faz a diferença. É a fundação que faz a diferença. Jesus vai dizer, e nós entendemos muito bem, que é a fundação que sustenta a construção inteira. Sabe, nós podemos até nos impressionar com a fachada externa. A gente passa aí na frente das casas e diz, nossa, que casa mais linda. A gente passa pelos prédios e diz, nossa, que prédio mais lindo. Mas é a fundação que, quando confrontada com as tempestades, que vai mostrar se a casa ou aquele prédio vai resistir ou não. Veja que a casa fala de aparência. Nós podemos muito bem estar construindo algo somente de aparência, mas sem fundação, sem alicerce. Deixa eu te dizer, Jesus não se impressiona com aparência. Quando ele manda Samuel na casa de Jessé para escolher o segundo rei de Israel, começa a passar os filhos de Jessé, homens altos, bonitos, fortes. E Samuel diz, esse deve ser o novo rei. E Deus fala, não. O homem olha para a aparência, eu olho para o coração. Você consegue entender isso? Por isso Jesus fala agora, falou do prudente e do insensato, falou sobre duas casas, e agora Jesus fala sobre dois tipos de fundação. Jesus vai falar de dois tipos de fundação, a rocha e a areia. Olha só, a rocha é o símbolo da firmeza, a rocha é o símbolo da segurança, a areia é o símbolo da instabilidade. Por isso Jesus vai dizer, o prudente construiu a casa sobre a rocha, o insensato construiu a casa sobre a areia. A rocha fala sobre segurança, a rocha fala sobre firmeza, a areia fala sobre instabilidade. Preste atenção, quando Jesus falou sobre isso, os ouvintes sabiam muito bem o que Jesus estava falando. Olha só, preste atenção, dois homens estão construindo a sua casa, cada um está construindo a sua. Naquela época, naquela região, especialmente perto daqueles lugares, Mar da Galileia, o solo era muito arenoso. Preste atenção, o solo era muito arenoso. Então, a superfície ela era muito, como que se diz? Maleável? Não, ela era muito frágil. Mas no verão, essa superfície ficava mais resistente, ficava mais dura. No verão, essa superfície ficava mais dura. O texto vai dizer o quê? Que os dois homens começam a cavar. O homem prudente tira
aquela areia que está ressecada, tira a areia que está mole e vai cavando até encontrar a rocha, aonde ele vai colocar as suas paredes. O insensato começa a cavar, cava um pouquinho e diz, já está bom. E então ele edifica ali a sua casa. Presta atenção, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: enquanto o prudente cava profundamente, gastando muito mais tempo e trabalho até atingir a rocha, o insensato opta pelo trabalho mais fácil e mais rápido. Ou seja, construir na rocha era trabalho duro, mais demorado, menos atrativo, mas era seguro e duradouro no final da obra. Construir na areia era mais rápido, mais fácil, mais bonito no começo, mas como nós vimos no texto, com uma tragédia no final. Eu fiquei me perguntando, mas por que alguém arriscaria construir sobre uma base instável, mesmo sabendo dos perigos? Porque geralmente o insensato age com imprudência, falta de discernimento, toma decisões irracionais, não considera a lógica, não considera a razão, não considera conselhos prudentes, não leva em conta a realidade a longo prazo e tem apego ao que é fácil e rápido. O insensato que é assim, ó, aqui agora. Dá trabalho ser crente, então eu não quero. Dá trabalho crescer espiritualmente, então eu não quero. Dá trabalho ser um cristão fervoroso, tem que cavar fundo, cada vez mais fundo. Então eu não quero. Eu prefiro o raso. Eu prefiro a superficialidade. Ser crente de verdade, ser mais crente, ser mais usado por Deus, ousado por Deus, tem que pagar o preço. Então eu não quero. Não, tem que assumir um compromisso, irmão, nós precisamos de gente para trabalhar na igreja. Não, mas vai exigir de mim mais tempo. Vai exigir de mim mais isso, mais aquilo outro, então eu não quero. Preste atenção, gente. O insensato tem apego às coisas que são fáceis e rápidas. E eu quero te dizer que o que sustenta a nossa vida não é o quanto parecemos espirituais, mas se obedecemos de fato à voz de Jesus. A verdadeira fundação da vida cristã não é a emoção do momento, mas a decisão de obedecer mesmo quando é difícil. Quando nós olhamos, muitas vidas parecem fortes à primeira vista, mas é na crise que se revela a verdadeira estrutura. Jesus nos faz refletir quem somos, prudentes ou insensatos. Ele nos leva a refletir sobre onde estamos, primeiro, o que estamos construindo. O que você está construindo? Você está construindo um caráter forjado? Você está construindo uma vida santa, santificada, separada para Deus? Você está construindo ser um homem melhor, ser um pai melhor, um marido melhor? Você está construindo na sua vida ser uma mulher mais amável, uma esposa melhor, uma mãe melhor? Você está construindo na sua vida ser um filho melhor, um profissional melhor? A segunda reflexão é o quê? A terceira reflexão é onde? Aonde você está construindo? Aonde você está construindo o que você está construindo? Você está construindo, você quer ser um homem melhor, você quer ser um marido melhor, mais respeitador, mais apaixonado pela tua mulher, assistindo filmes aonde só se valoriza a traição, onde a amante sempre é mais bonita do que a mulher, é mais amável, é mais dócil, é mais querida. Você está querendo construir um caráter de um cristão fervoroso, mas gastando mais tempo com coisas que te distanciam de Deus? Veja que onde você está construindo, o que você quer construir depende de onde você está construindo. Jesus disse, quem construiu na rocha? Antônio, quem pegou a pá, a enxada e começou a cavar. Olhou o sol escaldante e falou, não cheguei onde eu quero. E foi cavando.
Ele não pensou, acho que já está bom. Ele falou, não, eu preciso alcançar a rocha. A minha vida precisa estar edificada, a minha casa precisa estar edificada na rocha. O insensato falou, acho que já está bom. Acho que já está bom. Eu preciso me mudar logo. Já viu? Não sei se você já fez isso. Mas, não, depois que eu me mudar, eu reboco a casa. Tem gente que até hoje não rebocou. Não, vamos, o importante é mudar, depois a gente termina. Tem muita gente que até hoje não terminou. Será que isso não é insensatez? A pressa. E a pressa se torna depois o maior inimigo. Você aceita um convite que depois vai te trazer um prejuízo muito grande. Você diz, eu vou jogar aqui o que tem, preciso de dinheiro logo. Aí você começa a gastar dinheiro com o jogo, se torna um viciado em jogo. E fala do viciado que usa crack. Mas é viciado em ganhar dinheiro na internet, apostar em quem vai ganhar o jogo. Se tornou escravo daquilo. Tem gente que é viciada em mentir. A gente fala, nossa, o vício da pornografia. Tem gente que é viciada em mentir. Mente para o patrão que está doente, para não ir trabalhar. E o dia que está doente não pode faltar, porque já mentiu. Época de escola, a criançada matava a mãe 10 vezes por ano. Minha mãe morreu. Minha mãe morreu. Mas tua mãe já não tinha morrido? Não, ela ressuscitou, mas agora morreu de verdade. Gente que coisa. Sabe o que? Gente que quer insensato, quer construir ali na areia. Olha só. Primeiro a reflexão, quem nós somos. A segunda é o que você está construindo. O que você está construindo. Tem gente que pensa, pastor, eu preciso construir para o futuro para meus filhos. Tá, o quê? Quando a gente fala de futuro de filho, o que você pensa? Tem muito filho que você morre, no outro dia ele já gastou tudo que você tinha. A melhor coisa que você tem a construir nele é um caráter de um homem temente a Deus e de uma mulher temente a Deus. Anderson, que vai ser pai agora, que Deus dê a vocês toda a sabedoria do mundo para construírem o caráter do filho ou da filha que está vindo aí. Seja um homem ou uma mulher de Deus para transformar essa geração. Você consegue entender? A gente está preocupado. Eu não posso, não, eu preciso guardar para o meu filho. A gente está pensando em construir o futuro deles na profissão e se esquece de construir o caráter de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus. O pai nunca sentou com o filho e disse, vem cá que eu vou te ensinar o que é ser marido. Vem cá que eu vou te ensinar o que é ser marido. Você vai casar? Vem cá, senta aqui do meu lado. Você talvez viu o pai muitas vezes xingar a sua mãe aqui. Brigar com a sua mãe. Talvez você viu até seu pai agredir sua mãe. Não faça isso. O que você está construindo? O que? A terceira reflexão que nos leva é aonde? Onde você está construindo? O futuro que você está construindo, se você construir na areia, quiser jogo rápido, pastor, estou precisando do dinheiro rápido, vou lá, vou apostar, vou jogar, se tornou escravo, insensato, tolo, mais uma escravidão, mais um vício para você ter que sustentar. A quarta e última reflexão, qual é o resultado? É sobre isso que Jesus fala. Jesus falou sobre dois construtores, duas casas, duas fundações, e agora ele fala sobre dois resultados. É engraçado que nessa parábola a tempestade não escolheu a vítima. Nenhuma das duas casas foram poupadas da tempestade. Se você olhar o texto, é exatamente isso. Tanto a que foi construída na rocha, quanto a que foi construída sobre a areia. A diferença está onde? No resultado da escolha daqueles construtores. O prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, viu a tempestade se abater sobre ela, mas também a viu permanecer firme, resistente à força dos ventos, da chuva e dos rios. O texto vai dizer, veio,
Volta lá no versículo, Emily, no versículo 26, eu acho que é. Já vamos encerrar, gente. Mais umas 40 minutos. Não, 25 então. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Vale a pena todo esforço. Vale a pena. Vale a pena todo esforço. Vale a pena todo o preço que você paga. Você não está perdendo nada. O texto vai dizer que veio a força dos ventos, veio a chuva, e deram contra aquela casa. Não fez a volta, bateu, veio com força total naquelas paredes, mas elas não caíram, porque essa casa não era uma casa só de aparência. Ela estava edificada sobre a rocha. O insensato que construiu a casa sobre a areia, olha lá o texto. Caiu a chuva, transbordaram os rios. Está vendo que é a mesma coisa? Porque é uma casa ao lado da outra. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. O problema não é a chuva, nem os ventos, nem os rios. Não são as tempestades. O problema não são as pessoas. O problema não é o desemprego. O problema está aonde você escolhe edificar a sua vida. Preste atenção. Muitos hoje estão buscando segurança, construindo suas vidas na areia do sucesso, da realização pessoal, dos relacionamentos ou dos recursos financeiros. Mas Jesus nos ensina que só uma vida alicerçada na prática da sua palavra pode resistir às pressões inevitáveis da vida. Não basta frequentar cultos, não basta ler a Bíblia, não basta ouvir sermões, precisamos decidir todos os dias o que fazer com o que ouvimos. Eu sei que muitos vão sair daqui hoje, mais um culto. Eu sei que muitos vão sair daqui hoje, não fez diferença nenhuma para mim. Aí você já sabe quem você é. Mas eu também sei que muitos vão sair daqui hoje, dizendo, chega, eu preciso tomar uma posição. Então eu quero te fazer um desafio. Decida ser prudente. Construa sua vida não na leitura, na prática da palavra. Na prática, praticando o que você está ouvindo. E mesmo quando as tempestades vierem. E aí, quando as tempestades vierem, você ficará de pé. Se você percebe que algumas áreas da sua vida foram construídas sobre areia, hoje é dia de começar a reconstruí-la. Hoje é dia de você começar a cavar um pouco mais fundo, até encontrar a rocha que é Cristo. Mas eu quero terminar, dizer o pessoal do louvor subir, eu quero terminar com uma pergunta: como edificar a sua rocha? Como edificar sobre a rocha? Como edificar sobre a rocha? Pode mudar, Emily. Ouvindo. Jesus disse aquele que ouve. Praticando. Ele disse aquele que ouve e pratica. Edifica na rocha. Edificar na rocha é a perseverança. É você dizer, eu ainda não cheguei lá. E quando chegar lá, dizer, daqui não posso sair. Construir na rocha é trabalho. Construir sobre a rocha é perseverança.
Você sabe que Jesus, a aplicação do que Jesus estava ensinando, não era sobre construção de uma casa, mas era sobre a construção da tua vida, sobre a construção da minha vida, do meu caráter, da minha fé, das minhas decisões, dos meus relacionamentos, do meu futuro. Eu quero te convidar hoje a sair daqui decidido, a construir a sua vida sobre a rocha que é Cristo, através da palavra viva e transformadora de Cristo. Fique de pé no seu lugar.